pessoal, tranquilo com vocês? Vamos ver equilíbrio econômico financeiro estrito sensu? Falei que isso é importante, né? Foi muito utilizado, principalmente durante e um pouco após a epidemia do Covid, né? Foi bastante utilizado isso, tá? É importante a gente conversar a respeito dele, tá bom? O que é isso? Uma alteração para restabelecer, não é para manter, é para restabelecer o que o contrato foi desequilibrado. Eu preciso restabelecer a relação entre as partes pactuaram inicialmente lá, certo? Entre os encargos do contratado e a retribuição da administração, para que tenha uma justa remuneração. A verdade é essa, né? Tá? Então, quando ocorre isso? Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que retardam ou impedem a execução da obra, ou força maior, caso fortuito, fato do príncipe, tudo isso a gente falou um pouquinho. Isso que configura uma área econômica extraordinária, que você não esperava isso, que não estava no contrato, é extracontratual, tá? Isso aí chama-se, então, reequilíbrio econômico financeiro estrito sensu, também chamado de revisão e de recomposição, tá? Vamos ver isso aí de uma maneira assim, trazendo, inclusive, decisões de tribunais de contas da União, especialmente, tá? Então, para que ocorra isso, tem alguns requisitos. O evento tem que ser futuro e incerto, tá? E deve ocorrer, então, após a apresentação da proposta. Já falei duas vezes a respeito disso, mas é muito importante, tá? Se ocorrer antes da proposta, aí já ele colocou no preço, certo? E outro, a possibilidade de revisão, ela pode ser aventada tanto pela contratada como pelo contratante, viu, gente? O contratante também pode observar, opa, os insumos baixaram, os tributos baixaram, tá? Alguma coisa baixou. Então eu também quero uma revisão para pró-administração. Pode ser então contra ou a favor da administração, tá? Primeiro, essa modificação não é qualquer coisinha, gente. Tem que ser substancial. Pô, subiu o preço do cimento em 1%, impactou na minha obra 0,01%. Você, pelo amor de Deus, isso aí não é modificação qualquer. Essa modificação, essa variação, lógico que tem, gente. Toda obra tem essa variação, não há dúvida nenhuma. Mas quando a variação é muito grande, aí sim você pode gerar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Tem que nexo causal, já falei para vocês, né? Não precisa repetir de novo, né? Dei o exemplo lá lembra do imposto de importação e tal, né? Tem que ter nexo causal, né? E isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Tem que ser demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico financeiro do contrato. Tem que demonstrar isso. Não adianta dizer assim, ó, ah, como eu vi, por exemplo, durante o Covid, eu vi muito ofício, andei pelo Brasil todo no curso a respeito disso aí, e dizia o seguinte, eu li alguns requerimentos de empresas, e o seguinte, esse tipo, o senhor prefeito municipal, tal, o senhor secretário, fulano de tal, representante da empresa tal, vem por meio desse, requerer o reequilíbrio econômico financeiro do contrato porque houve Covid. O Covid por si só, ele não é, ele não desequilibra o contrato. Os efeitos dele nos insumos, aí sim pode desequilibrar o contrato. Então tem que demonstrar nos autos a quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Quais foram os insumos que subiram? Em que serviços eles impactaram? E quanto impactou no contrato como um todo? Tem que demonstrar isso, gente. Tem que fazer uma planilha de custos para isso. Documentar isso. Provar que isso correu. Demonstrar que realmente não foi qualquer aumentozinho, não. Foi realmente um aumento que tornou inviável executar a obra nas condições que foram pactuadas inicialmente. Tá? É isso que tem que fazer. Perfeito? Tá? Então eu vou trazer esse interessante, alguns acordos do TCU que ajudam a gente a entender melhor. Primeiro, vai fazer os equilíbrios quando fizer o contrato? Tá? Prof. É isso que o texto diz. Faz uma comprovação inequívoca da alteração dos custos de insumos do contrato. Primeira coisa. Segundo, essa alteração tem que ser um montante de tal ordem que inviabilize a execução do contrato. Tá? Em decorrência do quê? Aqueles fatos imprevisíveis, previsíveis de consequências calculadas, força maior, caso fortuito, aquelas coisas que eu já falei para vocês. Então, em primeiro lugar, tem que comprovar. Não é dizer que aumentou o insumo e acabou. Ah, você não viu na televisão que aumentou o insumo? O que é isso? Em que serviço? Que insumo que aumentou? Em que serviços que isso fez com que aumentasse o preço do contrato? Tem que demonstrar tudo isso em planilha orçamentária. Outra.
Notas fiscais por si só, de fornecedores da contratada aí, não são suficientes para demonstrar o desequilíbrio. Ela chega com uma nota daqui, outra nota posterior, dizendo que, olha, houve desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Nota fiscal é muito pouco para demonstrar isso. Por quê? Porque, gente, se tem um bom comprador, vamos supor que você que está me assistindo seja um bom comprador, uma boa compradora, e eu sou um mau comprador. Nós compraremos o mesmo insumo, só que você vai ter um preço bom e eu vou ter um preço ruim. Então a nota, ela pode até ajudar, gente, mas ela sozinha não é suficiente para isso. Perfeito? Além do que, você tem que verificar se não houve também uma tentativa de fraude, viu, gente? Tá? Viu? Forjar uma nota fiscal para isso. Tem que verificar isso. Isso é um problema. Mas o TCU, ele se preocupa com o seguinte, que ele diz o seguinte, que nesse acordo aí, se for ler atentamente, você vai ver que ela é muito pouco a nota fiscal para sozinha demonstrar isso, tá? Então, o que se deve fazer é demonstrar por meio, então, da quantificação dos efeitos que extrapolaram as condições normais de execução, que prejudicaram o equilíbrio global do contrato. Então, isso tem que ser sempre demonstrado. A nota sozinha, nota. Você pode, por exemplo, mostrar variação através da tabela referencial, é uma boa maneira de demonstrar, né, gente? Tá? Outra coisa, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mais uma vez, tem que ser lastreado em documentos, gente, tá? Não vale dizer. O documento tem que mostrar o documento que realmente subiram os insumos, prejudicou o teu contrato, tá? Que viabilizou a execução do contrato, tá? E se tornou, então, muito difícil você executar a obra daquele jeito. A mera variação de preços de mercado, decorrente, por exemplo, da variação dos cambiais, não é suficiente para determinar a relação do equilíbrio. Por quê? Falei para você já também, né? Ele flutua, gente. Tá? O câmbio, o dólar, por exemplo, ele flutua. Eu sei que isso vai acontecer. Nem durante o Covid isso foi importante, gente. Não flutuou de tal maneira, não alterou de tal maneira que tivesse um equilíbrio em função disso. Sempre tem que ver o porquê realmente, ver quais insumos, que atingiu no serviço, que atingiu no contrato, quais são os fatos imprevisíveis, imprevisíveis e consequências calculáveis que ocorreram. É isso que tem que demonstrar. Perfeito? Ah, perguntam muito para mim. Ah, professor, eu já apliquei reajuste. Eu posso aplicar revisão? Posso, mas cuidado. Se o reajuste for isso, a revisão for isso, tá? Parte da revisão que se daria já foi feita. Então você vai só dar só a diferença, viu? Tá? Porque essa parte aqui já foi feita, essa parte aqui, ó, tá? Beleza? Tranquilo? É, abstenha-se de fazer o equilíbrio sem aditivo. Vai fazer aditivo? Desculpa, vai reequilibrar o contrato? É pacto, gente. Tem que ter aditivo, gente. Tem que ter aditivo. Outra coisa, já falei para vocês isso. Pode ser em benefício da administração? Pode. Tá aí um acordo do TCU dizendo que pode ser em benefício da administração. Perfeito? Quais são os motivos que não justificam o reequilíbrio? Por exemplo, a ausência de elevação dos encargos. Nós, sobre os encargos, não desequilibrou o contrato. Tá? Nem diminuiu os encargos, nem diminuiu. Então, não desequilibrou o contrato. Segundo, a ocorrência dos eventos foram antes da proposta. Tá? Então, isso não, já falei para vocês algumas vezes, não desequilibra o contrato. Só se for depois, né, da proposta. Tá? A ausência de vínculo de causalidade não há nexo causal. Tá? Tem exemplo também, né, do imposto de importação e tal. E o contratado pediu e a culpa do que houve foi dele. Tá? Por isso que aumentou o encargo. Então, isso não é motivo de desequilíbrio. Se ele deu a culpa, eu não vou fazer requerir para ele. Se a culpa foi dele, né? Pelo erro, né? Não vou fazer requerir para ele, tá? Outra, a contestação da inexigibilidade prejuditária. O cidadão quer ganhar a licitação e dá um preço muito baixo, inexequível. Não vai executar nunca com esse valor. Aí começa o contrato um mês depois ele pede aditivo. Não tem. Gente, não houve um fato extraordinário, um fato imprevisível, previsível e consequência calculável. Ele não vai ter direito a isso. Se ele deu um preço baixo, agora aguenta. É isso que o ministro Benjamin Zilli está dizendo. A oferta de preço inexequível da licitação deve onerar exclusivamente o contratado. Eu diria, pariu, bateus, agora que embale. Deu preço baixo? Aguenta até o final. Perfeito? Tranquilo?
Então, gente, aí nós tivemos uma noção. Agora, o que eu quero só mostrar a diferença entre reajuste e equilíbrio. Lembra que eu dizia que tinha que ter um ano para ter revisão? Para ter, desculpa, para ter reajustamento de preço? Aqui não. Ou seja, apresentou a proposta, ocorreu algum fato imprevisível, previsível e consequência calculável, já tem imediatamente o direito à revisão do contrato. Não precisa passar um ano. Por quê? Porque não estava previsto isso. Não é igual o reajustamento, está tudo previsto, né? Database, índice. Lembra que eu falei tudo para vocês? Está tudo previsto lá. Aqui eu não sabia nem o que ia acontecer. Aconteceu, já tem direito à revisão. Não tem, a revisão. Não tem direito, não tem que esperar um ano, não. Tá? Faz a revisão do contrato já na hora que ocorreu. Ora, passou um ano depois do lançamento, há um reajuste. Tá? Há um reajuste, perfeito? Tranquilo? E se ocorrer outro fato imprevisível, não interessa quando ocorreu, ele já tem direito de revisão. Ou reequilíbrio econômico, financeiro estrito seu. Tá? Não tem nada com um ano mais. Isso é para reajustamento de preço. Nós vamos ver também para repactuação, que é outra coisa. Tá? Beleza? Tranquilo? 2 anos depois, novo reajustamento, acabou. Tá? Então, reajustamento precisa de ano em ano. Reajustamento. Revisão, não. Aconteceu, já pode ser revisado o contrato. Para cima ou para baixo, depende do caso. Então, para o TCU, ele dizia: abstenha de efetuar reequilíbrio econômico financeiro sem assinatura do artigo alternativo. Já falei isso para vocês, tá? Você benefício da administração também já coloquei. Vou repetir aqui, não sei. Agora, repactuação. Repactuação é para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Tá? Então, é o que chama de serviço demo. Demo é dedicação exclusiva de mão de obra. Não precisa exorcizar, viu, gente? Não é o demo que estão pensando aí. Dedicação exclusiva de mão de obra. Tá? Aquele que os empregados do contratado ficam direto no órgão trabalhando. Tá? Direto à disposição. Tá? A data vinculada, agora, lá a data vinculada no reajustamento estrito senso, qual que era, lembro? Era a data do orçamento. Aqui você tem custos que são decorrentes do mercado. É demo contrato, mas é limpeza. Tem equipamento, tem material de limpeza. Então, essa data é vinculada desses insumos aí, vinculada a quê? A apresentação da proposta. O dia que apresentou a proposta, começa a contar o prazo. Não é a data do orçamento mais. Perfeito? Tranquilo? Tá? E lógico, e na questão da mão de obra, a data base é vinculada ao acordo coletivo, convenção coletiva, dissídio coletivo. Né? A ele que o orçamento está vinculado. Tranquilo? Viram essa diferença, né, gente? Tá? Então, reajustamento de preço, data da proposta. Repactuação, com indicação inclusive de mão de obra ou predominância de mão de obra, é a data da proposta. Lá é a data do orçamento, aqui é a data da proposta. Tranquilo? Beleza? Tá. As ações de serviço contínuo observado em terra de um ano, já falei isso para vocês, eu não sei porquê. Tá? Então, eu falei que a repactuação é uma forma de reajustamento de preço. Ela também tem que ter um interregno de um ano, contada, então, da data da apresentação da proposta ou data da última repactuação. É também um ano, tá? Só que a data base é diferente do reajustamento de preço. Tranquilo, prefeito, né? Tá? Então, sempre que se tiver um contrato de demo, dedicação exclusiva de mão de obra, sempre, tá? Tem que ter um prazo para a resposta do pedido de repactuação. Então, por que isso? Provavelmente porque ocorria por aí, o contratado pedia a repactuação, alguém sentava em cima, colocava na gaveta. Então tem que ter um ano, tem que ter prazo para a resposta. Tá? Preferencialmente, no caso de demo, de um ano, um mês. Depois fez o pedido, um mês para dar a resposta. Preferencialmente. Se viu o quê? Se não der para dar em um mês, vai ter que justificar. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, para fazer a repactuação, tem que demonstrar analiticamente a variação do contrato. Apresentar o plano de custo. Tá? Apresentar toda a formação de preço que foi feita. Tá? E também trazer o acordo coletivo, a convenção coletiva, ou a sentença normativa do dissídio coletivo, trazer isso para que a administração possa analisar e efetuar a repactuação. Tá? Então, para que ocorra, então, tem que ter um cálculo, alteração do preço, comprovar que houve alteração de preço e justificar o pedido de repactuação
com dados concretos, né? Que eu falei aqui, quais documentos têm que ser trazidos aqui para isso, tá? Ela pode ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, gente, tá? Você vai ter que, por ser uma forma de reajustamento de preço, observar o princípio da anualidade, tá? É o reajustamento de preço, tá? Então, você pode ter momentos distintos, porque você tem insumos diferentes, que chamamos de insumos de mercado, né? E tem mão de obra. Mão de obra, a data base é uma, né? Eu já falei para vocês, acordo coletivo, convenção coletiva, dissídio coletivo, tá? E os insumos é a data da prestação da proposta. Então, você vai ter datas diferentes, tá? Vai ter, no mesmo contrato, mais de uma data base. Perceberam isso, né? Tá? E, quando envolver mais de uma categoria profissional, você vai ter a repactuação em função das diversas categorias profissionais em relação à mão de obra. Porque cada categoria profissional tem a sua data base, tem o seu dissídio coletivo, seu acordo coletivo, sua convenção coletiva. Então, você vai ter várias datas bases. Tranquilamente? Isso logicamente, muito menos usado, utilizado para quem faz. Porque obra não existe, né? Obra não existe. Mas algum serviço de engenharia pode ter, como exemplo, manutenção predial, alguma manutenção predial, a depender da modelagem que você utilizar, você usar a repactuação. Mas é muito raro, porque isso é muito caro. Uma manutenção predial com alguém ficar à disposição da gente o dia inteiro. É muito melhor você contratar, quando der algum problema, o cara vai lá e arruma para a gente. Tá? É isso. E, como é uma espécie de reajustamento de preço, você o faz por simples apostila. Perfeito? Então é isso aí. Então, repactuação é basicamente isso. E, finalmente, a transação monetária. A transação monetária, o que que é? O mais fácil de todos. Eu me comprometi, eu, administração, no contrato, em pagar todo. Eu meço, aí em seguida eu dou 30 dias depois eu pago. Aí eu medi, passou 30 dias, era medir dia 10, eu tinha que pagar até dia 10 do outro mês. Não pagou dia 10, pagou só dia 30 do outro mês, com 20 dias de atraso. Aí você tem que atualizar monetariamente, corrigir monetariamente, fazer a correção monetária, com o índice que deve estar previsto no edital, né? Por causa do processo inflacionário que existe, né? Há uma desvalorização da moeda, então você tem que honrar isso com o contratado. Perfeito? Tranquilo? Tranquilamente? Então, gente, com isso a gente termina o reequilíbrio econômico financeiro do contrato e nós vamos passar, de agora em diante, a conversar um pouquinho, na próxima aula, gente, sobre um tema importante para integrar, principalmente para integrar esse integrado e também para obras de grande vulto, que é matriz de risco. Até lá, gente.